Olá, eu sou o Dr. Carlos Alberto Preto Guimarães, da Clínica Gráfica Guimarães, e hoje eu quero responder algumas perguntas que os pacientes e as pacientes me fizeram sobre o tema de transplante capilar. Uma pergunta frequente é sobre o ciclo de crescimento dos cabelos depois que nós fazemos o transplante. Então, primeiramente, quando nós fazemos o transplante hoje, nós usamos só a técnica FUE, que é a Follicular Unit Extraction. Então, nós retiramos as unidades foliculares da região de trás da cabeça. Essa retirada ela é feita com uma agulha bem fininha e não deixa cicatrizes. Nós retiramos as raízes das implantes um por um. Essas raízes, quando elas saem da região doadora, elas saem junto com a raiz. E a gente tira a nutrição que cada raiz tem na região doadora. Quando ela é colocada na região receptora, na região anterior ou região de barba, ela vai primeiramente se nutrir pelo molhadinho que tem ao redor das células, que a gente chama de nutrição por imbibição. Então, essa nutrição não é tão eficiente quanto a nutrição específica, como a veia e uma artéria. Então, num primeiro momento, depois do transplante capilar, esse cabelo, a gente chama de haste, começa a crescer um pouco, chega a ficar com 2, 3, 4 milímetros e por volta de 30 dias, esses cabelos que foram transplantados, eles caem. Mas não é que a raiz morreu, é que essa haste que estava pronta, ela se destacou e então o novo cabelo começou a ser produzido na papila, que nós chamamos, que é a raiz. Para que este cabelo saia da papila e aponte na pele, existe um tempo que varia entre 3 e 4 meses. Então, primeiro ele cai com 30 dias e depois de 3 a 4 meses esse cabelo começa a crescer num transplante de cabelos. O resultado final de um transplante ele vai se dar por volta de 10 meses a 1 ano. E os cabelos que não são transplantados continuam crescendo já depois da cirurgia, normalmente. Nas mulheres, é muito comum, mas nós fazemos transplantes em mulheres, esses cabelos eles não precisam ser raspados. Então, o transplante capilar na mulher, nós só raspamos a retirada. Na região de colocação, não é raspado. Uma questão recorrente é sobre a velocidade de crescimento pós-transplante. Quando a gente deve se preocupar que esse transplante esteja crescendo muito lentamente e vai dar alguma pista para a gente de que ele não deu certo. Então, primeiramente, é normal que esse cabelo transplantado, como eu já expliquei em algumas outras vezes, ele caia depois de 30 dias aproximadamente que ele foi transplantado. Ele vai começar a crescer depois do 3º para o 4º mês. Mas nem todos os cabelos crescem ao mesmo tempo. Então, os cabelos transplantados, eles começam a crescer depois de 5, 6 meses. Normalmente os pacientes, a grande maioria, já tem um resultado muito visível, já estão felizes. E o resultado final do transplante nós consideramos a partir de 10 meses a 1 ano. Mas mesmo assim nós temos trabalhos mostrando que os cabelos que foram transplantados podem crescer até 21 meses depois do transplante. A velocidade com que eles crescem depende do paciente. É comum nós vermos pacientes com grande velocidade de crescimento aumentando até 5 milímetros, 1 centímetro por mês. Não é normal que o cabelo cresça menos do que 3, 4 milímetros no mês. Aí a gente já considera que a velocidade de crescimento está sendo muito baixa e a gente tem que investigar o motivo que isso está acontecendo, tá certo? Quando o cabelo não cresce em um transplante capilar, não é uma rejeição. Rejeição não existe em transplante capilar, que é feito do paciente para o próprio paciente. A gente não tem rejeição às nossas próprias células. O que acontece é que alguma coisa não transcorreu do jeito que deveria. Então, pode ter sido pós-operatório, pode ter sido o transoperatório, pode ter sido a forma de retirada, pode ter sido a forma de implantação, pode ter sido o cuidado pós-operatório. Então, quando isso acontece, é dever do médico investigar o que aconteceu para que os pacientes
tenham um resultado pleno. Aqui na Gráfica Guimarães, nós sempre garantimos para os nossos pacientes que nós vamos acompanhar todo o crescimento do cabelo até o final, até esse paciente estar completamente contente, até completamente feliz. E lembrando que o transplante capilar pode ser feito tanto em homens quanto em mulheres e em áreas que não são de couro cabeludo. Eles podem ser feitos em sobrancelhas, barba, outras áreas pilosas. Algumas mulheres procuram para a região pubiana quando já estão com mais idade. Então é uma cirurgia que se presta a diversas localizações. Até quanto de vermelhidão no pós-operatório de um transplante capilar é normal? Quando nós fazemos o transplante capilar até 30 dias, os cabelos da área receptora normalmente caem na sua grande maioria. Nesta região onde foi colocado o cabelo, é normal que exista uma leve vermelhidão, como se você tivesse tomado um pouco de sol a mais e aquele vermelhinho, um leve rosa aparece na pele. É muito discreto e normalmente os pacientes não se incomodam com isso. Quando existe uma vermelhidão acima dessa, nós temos que investigar qual é o motivo, se está tendo foliculite ou se é uma reação normal daquele paciente. Já na área doadora, que nós retiramos as raízes uma por uma da região de trás da cabeça, é raríssimo que essa região fique visivelmente vermelha depois de 30 dias. Então, nos primeiros dias existe também uma cicatrização, umas casquinhas que se formam, elas caem e aí fica um leve rosa. Vermelho intenso, dor, secreção, isso é raríssimo no transplante capilar e principalmente na região doadora é muito incomum. Existe uma época melhor do ano para a gente realizar cirurgias plásticas ou transplante capilares? Nós acreditamos que não. E o nosso raciocínio é que todas as épocas do ano elas podem se tornar favoráveis para a realização de uma cirurgia plástica ou transplante capilar. Depende muito do período de recuperação que o paciente pode disponibilizar. Então, mesmo no verão, onde os pacientes têm muito medo por causa do calor, se você tiver um período de recuperação adequado, puder fazer repouso, tiver um ambiente calmo e fresco para fazer esse repouso, é possível fazer essa cirurgia com qualidade. É claro que cirurgias no calor extremo são mais desconfortáveis e se o paciente abusar da exposição ao calor, elas podem fazer mais alergia, podem fazer um intertrio, que a gente chama que é a alergia ao calor, fazer a brotoeja como criança mesmo. Mas é possível, quando a gente toma esses cuidados de ambientes mais frescos e vestes adequadas, de pós-operatório. E ao contrário, no frio, eles são momentos onde são mais confortáveis para você operar, porque você tem as roupas pós-operatórias, principalmente em cirurgias plásticas corporais, que são mais quentes, mas também em ambientes que são muito frios, para a gente tomar banho, orientar curativo, também são desconfortáveis. Então eu diria que é possível operar em qualquer época do ano, mas temperaturas extremas são desconfortáveis. Uma pergunta recorrente é sobre o que uma paciente submetida à abdominoplastia pode fazer no pós-operatório. Nós dividimos o pós-operatório da abdominoplastia em pós-operatório recente, logo após ser operado, e depois o pós-operatório tardio. Logo depois da cirurgia, a primeira semana é de muito cuidado, muito repouso. Nós utilizamos o Driller, nós acreditamos que isso é uma parte importante da cirurgia ainda, mesmo quando nós damos os pontos internos para que não se forme seroma. Durante esse período o paciente faz um repouso relativo, deve andar, mas ele está ainda recuperando a postura ereta. Depois de 7 dias, quando é retirado o dreno e esse paciente já está andando bem, ele já pode se locomover com mais liberdade, mas ainda sem fazer exercício físico, caminhadas pequenas e sem voltar à direção, sem voltar a dirigir carro. Nós liberamos para o paciente começar a dirigir depois de cerca de 15 dias. Com 20 dias, normalmente esses pacientes já estão dirigindo com desenvoltura.
E com um mês nós liberamos para esses pacientes voltarem a caminhar no parque, por exemplo. Não uma caminhada muito aeróbica, sem muita velocidade, mas pode voltar a caminhar no parque, se expor a um exercício físico muito leve. Os exercícios físicos mais intensos, como início de academia, início de hidroginástica, normalmente depois de 3 a 4 meses, e mesmo assim exercícios abdominais devem ser retomados com muito cuidado, porque a grande maioria dos pacientes de abdominoplastia sofrem modelações na parte muscular que podem podem abrir em casos de exercícios muito intensos dessa região. Depois de 6 meses, nós consideramos que esse paciente pode voltar completamente à vida normal, inclusive de exercícios físicos.